Marcos, capítulo 10. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero pedir que todos os meus discípulos fiquem em pé, por favor. Só os meus discípulos fiquem em pé. Todos os meus discípulos fiquem em pé, por favor. Só os meus discípulos. Nós temos aqui, amém, lá atrás, diácono Marcos, diácono Everaldo, o Eduardo deu uma saída agora para a oferta, o Márcio também, amém, os meus discípulos. Agora eu quero pedir que os discípulos dos meus discípulos fiquem em pé. Onde estão os discípulos dos meus discípulos? Glórias a Jesus, lá atrás. Agora eu quero pedir que os discípulos dos meus discípulos e dos discípulos dos meus discípulos fiquem, e dos discípulos dos meus discípulos fiquem em pé. E olha que só está começando, hein? E a igreja fica olhando, igreja. Eu quero que você observe isso. Agora eu quero pedir que os discípulos dos meus discípulos, que são os discípulos dos meus discípulos, fiquem em pé. Não fiquem em pé. Agora aqueles discípulos que já são os mais novos, que já têm discípulos também. Quero ver os seus discípulos. Isso, fiquem em pé, glória a Deus. Os que foram ungidos hoje. Glória a Deus. Agora toda a igreja fica em pé e dê uma olhada para eles. Não, fique em pé, por favor, e dê uma olhada para eles. Agora declare comigo. Deus, chegará um tempo que nós não conseguiremos contar os discípulos que nascerão pelo ventre da fé através da igreja Catedral Bíblica da Fé. Amém? E isso você quer aplaudir, aplaude e glorifica o nome do Senhor. Já que você levantou, por favor, continue em pé e vamos ler a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 10, versículos 17 ao versículo 22. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 22. Nosso diácono Djalma não está se sentindo bem, por isso não está aqui presente. É um dos nossos discípulos também. Não pôde estar pela manhã, nem na reunião, por não estar se sentindo bem fisicamente. O Senhor o abençoe. Abençoe também o pastor da Igreja Presbiteriana Primavera, que hoje teve um infarto, está internado. Que o Senhor leve a saúde e a cura para ele lá em nome de Jesus. Quando se encontraram, diga glória a Deus. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades, de muitas riquezas. Tome o seu assento. Este jovem se apresenta a Jesus com uma grande expectativa de ser aceito por Jesus, uma grande expectativa de ser até mesmo elogiado por Jesus, por ser um conhecedor da lei. E todo aquele que tinha um bom conhecimento da lei, do Decálogo, os 10 mandamentos, da Torá, a lei oficial dos judeus ou do Talmud, era conceituado
no mundo religioso daquela época. Aquele jovem se apresenta a Jesus se achando praticamente perfeito, qualificado para ser um discípulo de Jesus ou para morar no céu. Mas Jesus conhecia aquele jovem, já sabia, já tinha feito uma leitura da sua alma e percebeu naquele jovem que, mesmo sendo um conhecedor da palavra, mesmo sendo um conhecedor da lei, ele se tornara um mero religioso. Ele se tornara um mero religioso. E esse é o grande risco que nós temos que evitar, que nós precisamos afastar, nos prevenir, de não nos tornarmos religiosos, apenas conhecedores da palavra, apenas ouvintes da palavra. Nós precisamos, como diz o apóstolo, não nos tornarmos ouvintes, mas praticantes da palavra. Precisamos receber a palavra, tomar posse da palavra e fazer a palavra valer em nossa vida. Hoje já foram ministradas a você palavras proféticas. Alguns, eu creio, a maior parte do que aqui está, já tomou posse desta palavra e a partir de hoje ou até de amanhã começará a vivenciar esta palavra na exatidão da palavra e recolher os frutos da palavra profetizada nesta noite para a sua vida. Quando nós entramos na casa de Deus, não podemos entrar e deslocar a cabeça e colocá-la do lado do corpo. Nós não podemos fechar os ouvidos da alma, nós não podemos fechar os olhos da alma, nós não podemos nos ensurdecer espiritualmente, porque o Espírito de Deus fala ainda hoje e está falando dentro desta igreja, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito fala. Quando o Senhor te trouxe da sua casa para cá, o Senhor já preparou algo muito sério para lhe entregar nesta noite, algo profundo, algo que vai mexer com você. Há pessoas que ouvem uma mensagem, a mensagem às vezes dura 1h10 ela ouve tudo, mas uma palavra apenas é o suficiente para mudar a sua história, para mudar a sua vida. E eu quero declarar que esta palavra vai chegar a você nesta noite, e Deus vai pegar esta palavra e vai esmiuçar a penha através dela, para a glória e honra do nome dele. Este jovem aparentemente tinha todas as características de alguém que poderia morar nos céus, de alguém que poderia seguir a Jesus. Ele conhecia a palavra, mas eu quero lhe dizer que até o diabo conhece a palavra, que até o diabo conhece a Bíblia, conhece melhor do que eu e conhece melhor do que você. Não se esqueça, ele já morou nos céus com Deus, ele era o regente oficial do coral celestial, ele era o arcanjo principal, mas pela soberba foi arrancado dos céus, mas ele conhece a palavra. E nós não somente conhecemos, mas nós também queremos ser praticantes da palavra, viver a palavra, fazer da palavra o escudo, fazer da palavra a bússola, esconder em nosso coração a palavra de Deus, para não pecarmos contra Deus, fazermos da palavra luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Então diga para o teu irmão: Deus não te chama para ser um religioso. Diga para ele: religiosidade não salva. Há pessoas que perdem tempo discutindo religião,
Quando alguém vem falar de religião comigo, eu não discuto religião com ninguém. Eu já conversei com espíritas, eu já conversei com budistas, já estive dentro de um centro budista em Santa Teresa, um dos maiores aqui do Rio de Janeiro e até do Brasil. Já estive lá, enfim, pesquisando, já conversei com pessoas de outras religiões, mas diga para o teu irmão, religião não se discute, porque você não serve a uma religião. Jesus não é religião. Diga para o seu irmão, Jesus não é religião. A palavra religião no latim significa religare, ou seja, religar a Deus. Jesus não te religa. Jesus é o caminho, a verdade. Jesus te leva. Jesus não é atalho. Jesus não é atalho. Jesus é caminho, verdade e vida. Jesus é Deus. Jesus não é uma ideologia formada por conceitos e experiências humanas, como declaram os empiristas. Não é por experiências humanas. Jesus não é uma filosofia barata ou bem conceituada de um cientista, de um filósofo ou até de um bom sábio. Jesus é Deus. O Evangelho de João diz que ele é o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra verbo no grego é logos, e logos significa palavra, conhecimento. E você sabe, conhece na Bíblia, que quando Deus criou todas as coisas, ele criou todas as coisas pela palavra, mas quando criou o homem, ele deixou a palavra de lado e foi com as suas próprias mãos, chamou o Filho, chamou o Espírito e disse: agora é diferente, porque nós vamos criar a imagem e semelhança, a coroa da criação, o melhor da nossa criação vai ser criado agora. Nós vamos entrar num clima agora de criatividade divina. Vem cá, meu filho, vem cá, Espírito Santo, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, não pela palavra, mas pela nossa própria mão. Então, esse verbo, que é a palavra, que é o conhecimento, se torna real entre nós. E ele veio para o que eram seus, e os seus não o conheceram, mas todos quantos receberam foram feitos filhos de Deus, a saber, pelo seu nome. Quando estão os filhos de Deus aqui? Levanta a mão, adore e glorifique. Dê um glória a Deus, um aleluia aí, os filhos de Deus. Só os filhos de Deus adore! Pergunta para o teu irmão, você sabe quem é o seu pai? Levanta o dedinho e diga: eu sei. Diga para ele assim: cuidado, hein? Não mexe comigo não, porque eu sou filho do dono de todas as coisas. Amém ou não amém? Tem gente que quando ouve aquela expressão bíblica, aí daquele que tocar no ungido do Senhor, acha que esse ungido é só o pastor. Diga para o teu irmão: você está olhando para o ungido. Você está olhando para a ungida. Cuidado, porque eu sou o ungido do Senhor, eu sou a ungida do Senhor, eu sou a menina dos olhos de Deus, eu sou o melhor de Deus na terra. Então Jesus veio, se fez homem. A Bíblia até nos diz, por Paulo, aos Gálatas, à igreja da Galácia, que Jesus não veio para destruir a lei, para revogar a lei, mas para que a lei se cumpra. Mas acima da lei está a graça, e graça é favor imerecido. É aquilo que eu não mereço, mas que Deus resolveu me dar. É aquilo que eu não mereço, mas que Deus resolveu me presentear. É aquilo que eu não mereço, mas o Senhor escreveu lá no trono, lá na glória, lá no céu. Eu vou abençoar mesmo sem ele merecer. Tem gente aqui que não está merecendo nada de Deus, mas Deus está dando, Deus está abençoando, e ninguém tem nada a ver com isso.
Ninguém tem nada a ver com isso. Ah, Deus, eu oro, eu busco. Está igual aquela parábola que Jesus conta. Senhor, nós começamos a trabalhar de manhã cedinho, 6 horas da manhã. Eles chegaram agora. Aí o Senhor da terra falou assim: vem cá, quem é o dono da terra? O dono da terra sou eu. Eu abençoo como eu quero. Tem gente que chegou na igreja hoje e já está recebendo o mesmo de alguns que chegaram há 10 anos. Tem gente que está chegando agora e vai receber mais do que quem chegou. Quem é o dono da terra? Quem é o dono da lavoura? Quem é o dono da casa? Quem é o dono? É Ele! Ele é o dono. Amém? Glória a Deus. Então levanta a tua mão, porque Ele é o dono. Levanta a tua mão, Ele é o dono. Ele quer te abençoar. Ele quer te ajudar, Ele quer te socorrer, Ele quer te sustentar, Ele vai te ajudar, porque Ele é o dono da graça, e graça é favor imerecido. Ele é o dono da graça, e graça é aquilo que você recebe sem você merecer. É Deus trabalhando, e alguém está dizendo: o diabo fala, não merece não, o Senhor vai abençoar rebelde, o Senhor vai abençoar. Eu vou abençoar, porque através da bênção eu vou tratar dele, eu vou cuidar dele, eu vou levantá-lo e vou restaurá-lo. Está entendendo? Deus está falando para alguns aqui de forma especial. Aquele jovem chega e diz a palavra, olha o que é graça, diz a palavra que Jesus o ama. Jesus fica feliz com ele. Ele disse: conheces o mandamento? Conheço. E começa a citar um a um, e Jesus o ama. Mas Jesus revela a ele aquilo que nem ele sabia. E é a tônica da palavra desta noite. Há coisas em você que estão interferindo no seu relacionamento com Deus, que precisam sair da tua vida antes que elas te afastem de Deus, antes que elas te tirem do caminho de Jesus, antes que você se sinta rejeitado por Jesus. Há coisas em você que você ainda não conseguiu se desvencilhar delas, que você não conseguiu se libertar delas, e que elas são como barreiras entre você e Jesus, mas elas precisam serem destruídas, abandonadas, deixadas para trás, arrancadas da tua vida, para que você não perca o céu. O céu vale muito mais do que isto. O céu vale muito mais do que essas coisas. O céu vale mais do que todo o tesouro deste mundo. Aquele jovem queria seguir a Jesus. E Jesus olha para ele e o pergunta para ele: você conhece os mandamentos? E ele conhece, cita todo o decálogo, todos os mandamentos. E Jesus se alegra, mas Jesus olha para ele e revela a ele aquilo que ele não conhecia. Se você então quer me seguir, vá, vende tudo o que você tem, tudo, e dê aos pobres. Escute, Jesus não queria ver aquele homem miserável. Creio eu, num contexto, ou até mesmo uma leitura pessoal, que se ele falasse assim: Senhor, estou indo agora, Jesus ia dizer para ele: não precisa, porque tu mostraste a sinceridade do teu coração. Mas ele colocou o dinheiro acima de Deus, ele colocou as riquezas dele acima de Deus, ele colocou os bens materiais acima de Deus, ele colocou a matéria acima do espiritual, o terreno acima do divino. O coração dele estava preso em suas riquezas. Mateus 6, versículo 33 nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero crer que Deus ainda vai te acrescentar muito, porque você está colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu quero crer que Deus ainda vai trazer para você o sobrenatural, porque Ele está sentado no centro do seu coração, e Ele tem reinado e governado a sua vida, e você tem se colocado como um servo disposto a fazer a vontade dEle. Se é uma verdade, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz Mateus capítulo 6, versículo 21. Porque aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Você pode dizer isso para o seu irmão? Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração.
Amém? Eu vou fazer uma pergunta aqui, e essa pergunta é para alguém que está aqui. Se Deus pedir o teu namoro, você está disposto a dar o teu namoro para Ele? Responda para Ele. Eu não sei o que Deus pode e quer lhe pedir, mas se sujeitar à vontade de Deus é renunciar à sua própria. E eu quero lhe dizer por experiência pessoal, Deus nunca, parece uma palavra muito longínqua, muito distante, nunca, mas é uma palavra muito próxima daqueles que vivem a realidade do mundo espiritual. Deus nunca vai tirar de você algo sem preparar algo melhor para lhe dar. Então, por favor, toca em alguém e diga: o que Deus tira de você é porque Ele já está preparando algo melhor para você. A gente chora porque dói, o nosso coração está pegado, é o nosso tesouro. Dói, chora, esperneia, faz pirraça com Deus. Não, Deus, não, Deus, não, isso não, pede tudo. Deus está te provando, Deus está te provando, e se você for fiel no pouco, sobre o muito Ele vai te colocar. Se você negar, rejeitar aquilo que para você é tão valioso, mas Deus, eu estou entregando, eu não quero te entregar, mas eu vou entregar porque eu sei que Tu és o Senhor da minha vida. Aí vai se cumprir o que o salmista diz no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então levanta a mão de alguém e diga: o melhor de Deus está por vir. Deus preparou o melhor para você. Diga para ele: você não sabe de nada, você não sabe do seu amanhã. Deus conhece o seu amanhã, e se Ele está tirando algo de você hoje, é porque amanhã Ele vai trazer o melhor para você. Jesus não estava interessado em empobrecer aquele homem. Jesus não estava interessado em tirar dele as riquezas. Jesus estava provando. E eu tenho aprendido que nós somos provados diariamente pelo Senhor. E eu quero dizer algo: cuidado com o que você fala, porque você vai ser provado naquilo que você fala. Eu lembro que eu já falei isso aqui. Uma vez eu passei, e olha que eu morava dentro de uma comunidade, num contexto pior do que o Pilar, naquela época. Eu tinha 16 anos, escute isso. Passei no ônibus de Campos Elíseos, na Presidente Kennedy. Eu acho que era poucas das ruas asfaltadas por aqui. E num tempo de enchente, pensa em enchente no Pilar, no Jardim das Flores. Amém ou não amém? Agora é todo Pilar, choveu, meu irmão, prepara o bote. Quem tem barco ou navio, prepara, guarda o carro e sai com o seu barquinho. Mas vamos ao que é mais importante, dessas questões políticas para quem tem que resolver, amém? Mas eu passei e disse assim, olhei para aquele lado ali, poucas casas, e disse: eu nunca vou morar neste lugar. Sabe quantos anos eu moro aqui? Olha para o teu irmão, diga para ele: cuidado com o que você fala. Você vai ser provado naquilo que você fala. Melhor ficar quieto. Danilo estava... Aquele jovem deve ter falado para alguém: olha, eu vou lá e Jesus vai me aceitar, porque eu sou um bom moço, porque eu conheço todas as leis, então Jesus vai me aceitar. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Todo decreto contrário à tua prosperidade,
contrário à minha prosperidade, contrário à prosperidade da minha esposa, das minhas filhas, da tua família e deste bairro, caiam por terra agora pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Eu quero que você vire a tua mão para alguém e declare agora: eu declaro, você vai prosperar. Eu quero que você olhe para outra pessoa e faça o mesmo e declare agora: eu declaro, você vai prosperar. E todo decreto maldito lançado contra a tua vida está caindo por terra agora, pelo poder do nome e do sangue de Jesus de Nazaré. Mas eu não terminei de profetizar, porque eu disse: eu jamais. E sabe qual é o lugar que eu prosperei? Alguém já falou: no pilar. Então diga para o teu irmão: você vai prosperar no lugar em que Deus te colocar. Quantos têm prosperado nesse lugar? Quantos têm prosperado nesse lugar? Você está entendendo? Diga glória a Deus. Quando eu coloco Deus como Senhor da minha vida, não importa onde eu vou colocar os pés, porque a promessa me diz que aonde eu colocar os pés, a terra prosperará. Você entrou naquele emprego, olha, você olhou para aquele prédio e você disse: Deus, que lugar é esse? O lugar está sujo, o lugar está velho, não tem cadeira, não tem... Mas é lá que Deus vai te prosperar. Quando nós colocamos os pés aqui nessa lojinha do irmão Antônio, eu estou na Rua da Fé, quando eu botei os pés, olhei para aquele lugar, cheio de graxa, cheio de coisas de alumínio, de ferro, e Deus disse: não desprezes os dias das pequenas coisas, porque delas eu farei grande na sua vida. Eu olhei para minha esposa e disse: Jane, é aqui o lugar em que nós vamos começar a igreja. Aí ela me disse: Ronaldo, vamos orar 7 dias, mas é aqui o lugar onde nós vamos começar a igreja. Eu tenho uma foto, eu sentado numa cadeirinha que nós não temos mais aqui. Está lá em Guaratiba agora, né, pastora Nilva? Está lá em Guaratiba. Um tapetinho que também acho que nós não temos mais aqui. Não tinha púlpito, o chão grosso sem piso. A Isabelle cantando ao Senhor, e eu sentado com a cabeça bem baixa, magro que só misericórdia. Era o tempo das vacas magras. E olhando por baixo. E aquela foto, acho que é uma das poucas fotos que eu tenho do começo desta obra. Diga para o teu irmão: quando você está no centro da vontade de Deus, Deus pega a tua desgraça e transforma em graça na tua vida. Então hoje Deus está pegando a tua desgraça e está transformando em graça, porque você está andando no centro da vontade dEle. Eu tomei posse daquilo. Doente, destinado a morrer, mas hoje nós estamos aqui nesse templo bonito, já querendo ampliar. Hoje nós estamos em Minas Gerais, nós estamos em Guaratiba, já estou indo para abrir uma célula lá em Juiz de Fora. Temos um patrimônio maior do que esse lá no Espírito Santo. Se a gente não sabe se vende ou se constrói. E o mais importante, dá uma olhadinha, ver quantas famílias já foram trabalhadas pelo Espírito Santo nesse lugar. Quantas vidas foram transformadas. Quantas pessoas foram libertas. Porque Deus pegou a minha desgraça e transformou em graça para a tua vida. Levante a tua mão, adore, glorifique e exalte o nome dEle. O que é que aprendemos com esse jovem? A não cometer o erro que ele cometeu. Jesus simplesmente disse: vai,
Vende tudo e distribua com os pobres. Penso eu que se ele dá um passo, Jesus retornaria a ele de volta, porque foste fiel. Sobre o muito eu te colocarei. Nós temos que ter muito cuidado com a voz da incredulidade, porque ela é perversa. Ela funciona como a onda do mar. Tiago fala sobre isso. A incredulidade é perversa e funciona como ondas do mar. Trazem dúvidas, oscilam, vai e volta, vem e volta. O Senhor, que é Deus sobre a tua vida, quer que você simplesmente creia, porque se você crer, você verá a glória dele na tua vida. O Senhor não quer que você seja um Dídimo, um gêmeo de Tomé. O Senhor não quer que você seja um servo da incredulidade. Isso é algo muito interessante. E eu me lembro que, quando o Senhor me deu línguas estranhas, porque eu não acreditava em línguas estranhas, e quando o Senhor me deu línguas estranhas, foi em Xerém, na Igreja Batista Central em Xerém. Meu amigo pastor Anderson Bem-vindo me convidou para pregar 2 noites naquela igreja. Eu estava com câncer. E aí, quando eu cheguei naquela igreja, por amizade, entrei pelos fundos da igreja, estacionei o carro no estacionamento, entrei pelos fundos da igreja. Mas antes de entrar pelos fundos da igreja, um detalhe: um grupo de adolescentes estava orando numa salinha que ele, não sei se ainda tem lá, porque tem um bom tempo que eu não vou lá na igreja dele. Tinha assim no alto um grupo de adolescentes orando e falando em mistério, falando em língua estranha. Igreja Batista, falando em mistério, falando em língua estranha. Aí eu já cheguei assim, já olhei assim, meio discriminando, né, criticando, e entrei pelos fundos da igreja. Quando eu botei o pé no altar da igreja, o que é que Deus fez? Me jogou uma distância de quase 1,5 metros no chão, enrolou a minha língua. Não sei o que eu preguei naquela noite, mas 67 pessoas se converteram. Deus disse para mim, quando acabou aquele momento de pregar em mistério: desce, se ajoelha e chama as pessoas. E eu sou muito obediente a Deus. Desci, me ajoelhei e chamei. O pastor contou, 67 vidas se converteram naquela noite. Se você me perguntar, o que é que o senhor pregou? Eu não sei. Mas uma coisa eu fiz, eu obedeci. Deus disse: vá, desça, se ajoelhe e chama. Eu quero te ensinar um princípio, para você não voltar decepcionado com Jesus e ver a desgraça continuar na sua vida. A obediência é melhor do que o sacrifício. Você pode dizer isso para o seu irmão? A obediência é melhor do que o sacrifício. E eu vou lhe ensinar o segundo princípio. Diga para ele: a obediência apaga o efeito da incredulidade. Estarabás, como andaste, canduriaçai. A obediência, diga comigo, a obediência apaga o efeito da incredulidade. Se você obedecer, você vai ver a glória de Deus acontecendo. Se você obedecer, Deus vai agir nesse impossível da tua vida. Se você obedecer, Deus vai criar situações para que você prevaleça. Se você obedecer, Deus vai afastar aquilo que tem que afastar. Qual é a ordem de Deus? Obedeça! Não questione, não interrogue a Deus, não duvide. Se Ele mandou, faça. Porque, apóstolo, eu tenho que mandar, eu tenho que obedecer como cego. Não é obedecer como cego. Deus não gosta de pessoas ignorantes. Deus não gosta de pessoas bitoladas. No sentido de gostar, não é do ser, mas da atitude das pessoas. Deus quer que você tenha uma fé inteligente. Deus quer que você tenha uma fé reveladora. Mas Deus quer que você mantenha a obediência. Não questione, porque Ele sabe o que está fazendo com você. Se Ele mandou, qual é o seu papel? Obedecer. Porque Ele garante o depois. Você pode levantar a mão e dizer comigo: Deus garante o depois. Então, o primeiro erro desse moço foi não obedecer. Não importava o conteúdo de riqueza que ele tinha, obedecia a Jesus. Jesus não ia torná-lo miserável, pobre.
Até porque Jesus não precisa e nem precisava do dinheiro dele, nem ia usar o dinheiro dele. Jesus estava provando a fé dele. E tem momento que Jesus quer provar a nossa fé, e até financeiramente. Eu já passei por isso, estar em lugares e igrejas com um dinheiro só na carteira, e Deus falar assim: pega tudo e dá. Ainda bem que não precisava pagar estacionamento, já passamos por isso várias vezes no comércio, não precisava pagar estacionamento, não precisava colocar gasolina, e o cartão de crédito estava presente. Pega tudo e dá. Mas Senhor, pega tudo e dá. Mas Senhor, nós viemos de uma conferência agora lá em Fortaleza, que Deus nos fez um desafio nosso, pessoal, para mim e para minha esposa. Nós olhamos um para o outro e falamos: vamos obedecer. E eu quero dizer que nós já estamos colhendo os frutos dessas sementes. E eu quero profetizar que amanhã ela vai colher um fruto extraordinário dessa semente. Então diga para o teu irmão: o segredo é obedecer. Se o teu coração está em Deus, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Como é a vontade dele? Quais são as qualidades? Boa, agradável e perfeita. Então diz: Deus não vai errar na escolha que fez para você. E ainda vou dizer para alguns aqui: dá isso para Deus, que é livramento para a sua vida, hein? Deus quer tirar, Deus quer livrar, mas não, Senhor, eu não dou. Não deu. Não. Ninguém tira isso de mim. Então, assuma as responsabilidades, porque Deus vai sair desse negócio e te deixar sozinho. E ficar sozinho, sem a presença de Deus, sem o agir de Deus, é quase suicídio. Mas há uma palavra na Bíblia, em Lamentações, que nos diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque elas se renovam em cada amanhecer. E eu ainda conto com a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Eu não sei o que está entre você e Deus. Eu não sei o que está entre você e Deus. Mas a escolha tem que ser feita hoje. Quem você vai escolher? Eu não sei o que Deus está lhe pedindo. Eu não sei o que Deus está querendo tirar e você não quer perder. E eu vou lhe dizer: Deus tem ciúme de você. Por mais humana que pareça essa palavra ciúme, a Bíblia diz que Deus tem ciúmes de nós. Deus tem ciúme de você, porque você é a menina dos olhos dele. Porque você é a preciosidade, você é a coroa, você é a imagem dele. E eu quero declarar que se é o diabo que está amarrando a sua vida por causa dessa situação, dessa questão, que você precisa decidir entregar nas mãos de Deus, o diabo está repreendido em nome de Jesus. Porque ele não vai reter aquilo que Deus tem preparado para você. E nem vai te deter diante daquilo que Deus preparou. Não vai reter as tuas bênçãos e nem vai te deter diante daquilo que Deus preparou para você. Você vai declarar hoje na sua vida que Deus realmente é Senhor da tua vida. Amém, igreja do Senhor Jesus? Aquele moço, diz Jesus para ele: falta-te ainda uma coisa. E penso eu, posso ver a imagem. Aquele momento ele olha para Jesus e pensando: o que faltaria para um jovem tão perfeito como eu? Jesus diz: vai, vende tudo o que é teu, distribua com os pobres, depois volta. Nem ele sabia que estava tão apegado aos tesouros desta terra, às suas riquezas. E a resposta é instantânea. Ele vai e não volta nunca mais. Porque o seu coração
estava nas suas riquezas. Onde está o teu coração? Em que você tem colocado o seu coração? O que é tão suficiente para tirar o lugar de Deus na tua vida? O que é que está mexendo com você ao ponto de você querer desistir de Jesus? O que é que está mexendo tanto com a sua alma, com o seu espírito, com a sua fé, ao ponto de você querer abandonar a igreja, ao ponto de você querer abandonar Jesus? O que é mais forte? O que é mais poderoso? O que é que está governando a tua mente ao ponto de você não querer levar esta palavra a sério, não querer levar a igreja a sério, não querer levar Deus a sério? Quem é o Senhor da tua vida? Jesus disse certa vez: não podemos servir a dois senhores, ou nós servimos a Deus ou servimos a Mamon. Quem é Mamon? É o príncipe das riquezas deste mundo. É aquele que traz a cobiça, é aquele que traz a avareza, é aquele que traz a ganância, é aquele que torna o homem dependente dos tesouros da terra. Eu quero dizer uma coisa: se Deus não te enriquecer, Ele não vai deixar de ser Deus na tua vida. Se Deus não te der um carro novo, Ele não vai deixar de ser Deus na tua vida. Se Deus não te der uma casa nova, Ele não vai deixar de ser Deus na tua vida. Se Deus não te der um emprego novo, Ele não vai deixar de ser Deus na tua vida. Ele vai continuar sendo Deus. Se Deus não te der aquele marido bonitão, Ele não vai deixar de ser Deus na tua vida. Ele continuará sendo Deus. Então eu vou parar de servir a Deus. E daí? Ele vai continuar sendo Deus. E ainda vou declarar: se você parar de servir a Deus, vai ficar para titia. Vai ficar solteirona. Porque até o marido quem te dá é Ele. Quem quer casar aí, levanta a mão. Melhor obedecer, vai servir a Deus. Amém ou não amém? E casar bem, para amanhã não estar tendo problema. Demora tanto tempo para casar. Ainda casa mal, ninguém merece. Levanta a tua mão e diga: toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Deus. Declare comigo: a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que neles habitam, pertence ao Senhor. Olha para o teu irmão e diga: Deus é Senhor da tua vida. Você pode ficar em pé e dar um lindo aplauso para Ele.